Hoje vamos falar sobre um assunto que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar antes, mas estou supondo que a maioria de vocês não ouviu. Isso foi algo que aconteceu com o Minnesota Timberwolves no início dos anos 2000, quando Kevin Garnett estava no auge. Como todos sabem, quando Kevin Garnett estava nos Wolves, eles chegaram aos playoffs várias vezes e tiveram ótimas temporadas. Infelizmente, exceto em 2004, eles não avançaram da primeira rodada em nenhum outro ano desse período. A maioria das pessoas acha que é porque, você sabe, a organização dos Wolves não estava fazendo um bom trabalho ao cercar o Kevin Garnett com um bom elenco de apoio. Teve bons companheiros às vezes, mas na maior parte do auge, seus times não foram candidatos reais ao título. Sempre havia times como os Lakers, Spurs, Mavs e até mesmo os Kings, que estavam simplesmente um nível acima deles na maioria desses anos. O principal motivo pelo qual Kevin Garnett e os Wolves nunca superaram esse obstáculo foi um escândalo com Joe Smith, primeira escolha do draft da NBA de 1995. Após o lockout de 1999, Smith assinou contrato de um ano por $1,75 milhão. Na época, isso soou estranho, já que a maioria dos executivos achava que Smith valia bem mais. Ele tinha só 23 anos e já acumulava boas temporadas de experiência. Ele até rejeitou uma oferta de contrato de $80 milhões do Golden State no ano anterior, o que não fazia sentido algum. Porque ele rejeitaria um contrato de $80 milhões e decidiria se juntar ao Timberwolves por apenas $1,75 milhão. A NBA também achou isso estranho, então eles investigaram toda essa situação. Aparentemente, descobriram que Smith e o Timberwolves tinham um acordo secreto. Smith assinaria 3 contratos anuais de baixo valor, permitindo aos Wolves obter seus direitos Bird e renová-lo acima do teto salarial depois. Após esses 3 contratos anuais, os Wolves poderiam oferecer a ele um contrato de $86 milhões. Ok, então, para quem não está familiarizado com as regras do teto salarial, ter os direitos Bird de um jogador permite que um time, como eu mencionei antes, ultrapasse o teto para renovar com ele. Isso facilitaria para o Timberwolves montar um time competitivo. Se eles não tivessem sido pegos, poderiam ter contratado alguns bons jogadores até atingir o teto salarial e, quando chegassem lá, ainda poderiam ultrapassar o teto e renovar com Joe Smith, porque teriam os direitos Bird dele. Olhando para trás, mesmo que o Wolves não tivesse sido pego, esse plano provavelmente teria falhado de qualquer jeito porque Joe Smith não era tão bom assim para começo de conversa. Ele retornou ao Wolves em 2001, mas não teve grande impacto no time. No entanto, esses acordos por baixo dos panos entre Smith e o Wolves eram altamente ilegais. Você não pode simplesmente fazer algo assim, isso vai contra as regras da NBA. O principal motivo de terem sido pegos foi problemas legais entre agentes da NBA que revelaram os documentos secretos de Smith. De qualquer forma, as repercussões desse incidente seriam devastadoras. O comissário David Stern multou os Wolves em $3,5 milhões e também suspendeu o gerente-geral da época, Kevin McHale, por 1 ano. Quando questionado, Michael disse não saber que sua ação era ilegal. Ele disse que várias outras equipes fazem esse tipo de coisa o tempo todo, mas elas simplesmente não são pegas, e acho que isso era meio verdade até certo ponto. Isso é comum entre equipes e jogadores, é só uma pena que os Wolves tenham sido pegos com a documentação. Mas agora aqui está a consequência mais importante. A NBA também tirou todas as 5 escolhas de primeira rodada dos Wolves de 2001 a 2005, mas eles acabaram achando que foi severo demais e mudaram para apenas 3 escolhas, então perderam suas escolhas em 2001, 2002 e 2004. Ainda assim, seria um grande retrocesso para a franquia dos Wolves. Kevin Garnett, um dos 5 melhores jogadores da liga na época, vivia o auge da carreira, mas o time tinha dificuldades para montar um elenco ao seu redor. A escolha de draft de 2001 perdida seria entre a 19ª e 20ª posição. Essa escolha poderia ter selecionado Zach Randolph, Gerald Wallace, Tony Parker ou até Gilbert Arenas. Imagine juntar Gilbert Arenas e Kevin Garnett, seria uma dupla incrível. Ou, em vez de Parker e Duncan em San Antonio, poderíamos ter visto Parker e Garnett em Minnesota. Isso também teria sido muito bom, mas em vez disso, os Wolves acabaram ficando sem nada. Certo, vamos supor que a ordem geral do draft nesses anos permaneceu normal e não muda nessa situação hipotética em que os Wolves realmente têm suas escolhas. Agora vamos dar uma olhada no draft de 2002.
Os Wolves perderam sua escolha este ano e poderiam ter pego alguém como Tayshaun Prince ou John Salmons para a vaga de ala. Talvez Nenad Kirstic ou até Carlos Boozer, mas isso pode ser um pouco forçada. Mesmo assim, qualquer um deles seria uma boa escolha. No draft de 2004 mesmo, com escolha tardia, poderiam ter selecionado Anderson Varejão, um pivô decente. E mesmo que eles ainda tivessem essas escolhas de draft e não quisessem realmente selecionar nenhum jogador, ainda poderiam ter trocado algumas dessas escolhas por jogadores melhores para ajudar Garnett. Crescendo e vendo os times de Minnesota nos anos 2000, era claro que, às vezes, Garnett precisava fazer tudo. Em certos anos, ele quase não teve companheiros de equipe. Exceto em 2004, quando tinham Sprewell e Castle e ficaram em primeiro no Oeste, Garnett foi praticamente um show solo durante o restante do tempo lá. Os melhores companheiros de equipe dele antes disso provavelmente foram Wally Szczerbiak e o jovem Stephen Marbury. Na verdade, em 2003, Garnett liderou seu time nas 5 principais categorias estatísticas: pontos, rebotes, assistências, roubos e tocos. Olha, essa linha de estatísticas é insano. Ele também fez isso sendo um dos melhores defensores de toda a NBA. É uma pena que todo esse escândalo do Joe Smith tenha acontecido. Garnett talvez pudesse ter ganhado um campeonato em Minnesota e perdemos algo incrível. O escândalo atrasou o time por anos e os Wolves não chegam aos playoffs desde 2004 há 13 anos. O Seattle Supersonics esteve nos playoffs mais recentemente do que os Wolves e eles nem existem há cerca de uma década. No fim, tudo deu certo. Kevin Garnett ganhou seu anel em Boston e os Wolves agora têm um ótimo time jovem, promissor para o futuro. Obrigado por assistirem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, inscrevam-se no canal e até breve.